maioria de vocês me conhece, acho que só os meus olhos. Meu nome é Magda. Hoje eu vou falar sobre o tema que é a esmola do viúvo, a parábola conhecida como o óvulo da viúva. É um tema que já foi discutido mais de uma vez, inclusive nesse grupo, mas eu acho interessante cada um apresentar, porque cada um apresenta de uma forma e de uma compreensão. Como o Hudson já falou, aqui não é uma palestra, é um estudo que eu estou compartilhando com vocês, o que eu percebi, o que eu compreendi, e eu espero contar com a contribuição de todos, né, tornando o estudo agradável, dinâmico e divertido para todo mundo, tá bem? Eu vou colocar primeiro o filme, é um filme curto, que é exatamente da passagem da esmola da viúva, tá? Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Bom, então a gente tem utilizado a prática de cada um ler um pedaço do texto, né, um versículo, e assim para absorver com melhor facilidade. Então vamos lá. E Jesus e a viúva depositando as suas moedas. E sentado em frente ao tesouro, olhava como o povo jogava dinheiro ao tesouro, e muitos ricos jogaram muita coisa. E viu uma viúva mendiga que jogou 2 leptas, o qual vale 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que essa viúva mendiga jogou mais que todos os que jogaram no tesouro. Pois todos jogaram do seu supérfluo. Ela, porém, jogou tudo quanto tinha de sua pobreza, toda a vida dela. Lucas 21, de 1 a 4. Erguendo os olhos, viu os ricos que jogavam no tesouro suas ofertas. Viu, porém, certa viúva muito pobre, jogando lá 2 leptas. E disse: digo-vos que, verdadeiramente, essa viúva mendiga jogou mais que todos. Pois todos esses jogaram como ofertas do que lhes sobrava. Esta, porém, jogou da pobreza delas toda a vida que tinha. Vocês querem que repete mais uma vez? Ou tá bom? Bom, eu tenho uma necessidade muito grande de formar um cenário para que o meu imaginário faça tudo assim meio certinho, como que era naquele tempo. Eu me apego muito no histórico, né? O que aconteceu como histórico. Então eu fiz uma pesquisa do que seriam esse tempo, como era esse tempo, como que os discípulos, as pessoas, né, que iriam ali fazer a doação, como que funcionava, né? Então, tudo começou com o rei Davi, né? Ele tinha um grande desejo de construir o templo, né?
colocando ali o que ele considerava como mais sagrado, que seria a Arca da Aliança. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Onde essa arca, onde guardavam as tábuas sagradas dos 10 mandamentos e mais outros utensílios considerados sagrados para os judeus, né? Na verdade era pelos judeus. Só que o Davi angariou muita riqueza, mas muitas guerras. Tudo que foi conquistado dos povos de qual ele conquistou e retirou foi através de muitas guerras e muito sangue. Então não foi permitido naquela época que ele fizesse a construção desse templo. Que o templo deveria ser construído numa atmosfera de paz. E ele não representava a paz, pois ele representava sempre aquele poder da guerra, da conquista, da luta, do sangue. Então ele não foi autorizado, né, pela divindade, vamos dizer assim, a fazer a construção desse templo. E aguardaram. Então a primeira edificação foi feita por Salomão, o seu filho. Por ser considerado um rei pacífico, ele tinha então a autorização nessa construção. E foi qual ele fez? O templo para abrigar a Arca da Aliança, que era a mais importante, e os tesouros que foram as conquistas do rei Davi. E ficavam todos os tesouros nesse ambiente considerado divino e sagrado. Porém, esse templo foi destruído por Nabucodonosor. Existe uma polêmica na história de que se realmente existiu Salomão ou não, se existiu esse templo ou não. Mas, seguindo a linha de um historiador, eu fui por ela e achei que representava o que estamos lendo aqui no Evangelho. Maida, Oi. há muito tempo atrás, eu li na Bíblia, tem um trecho, né, quando ele inaugura o templo, Salomão, ele faz uma oração, é lindo o trecho, se você olhar. Ah, tá. É muito lindo, assim. E a dimensão como que ele pensa que é um templo, que não pode conter as paredes, né, é só algo simbólico, né, porque Deus era tão grandioso que não caberia ali dentro. Na verdade, a forma como eles faziam as divisões das alas, né, e as alas que eram consideradas mais sagradas, pouquíssimos tinham acesso, né? Só os grandes sacerdotes que entravam naquelas alas consideradas as alas onde saiu todo o divino, né? Com as oferendas e tudo mais. Então, assim, tem um lado da história, né, que é muito lindo, e tem um lado também da devoção também que é muito bonito, né? Dessa entrega, né, do coração na crença, né, no sagrado. Então, no ano de 20 a.C., né, o Herodes assume a reconstrução do templo e reconstrói um templo maior do que tinha sido planejado inicialmente e uma edificação totalmente rodeada por muralhas. Mas não impediu que também fosse destruído. No ano de 70 depois de Cristo, foi destruído, totalmente destruído pelos romanos, sobrando apenas o muro do lado ocidental, que hoje conhecemos como o Muro das Lamentações. Então, o templo da época de Herodes, esse sim, tem vários historiadores que confirmam a existência, tanto é que o Muro das Lamentações está lá para provar isso. Então, nesse templo, aqui, ó, na passagem fala do ato das mulheres, né, que é a ala das mulheres. As mulheres não passavam daqui. É onde eram permitido acesso às mulheres apenas nesse pátio externo ao templo, que se encontra aqui. Tá? Isso é só para poder colocar umas figuras, né, para que a nossa mente possa enxergar com maior, pelo menos para mim, né, enxergar com maior facilidade o que ocorreu naquele tempo. E sentado em frente ao tesouro
olhava o povo, olhava como o povo jogava dinheiro ao tesouro e muitos ricos julgavam muitas coisas. Então Jesus, sentado em frente ao tesouro, ele se encontrava no átrio das mulheres, ele se encontrava na ala das mulheres. Então uma coisa que eu acho interessante, que dizem os historiadores, que se Jesus aqui se encontrava, ele também contribuiu, porque ali só entrava quem fosse contribuir aos tesouros do templo, né? Então, o próprio Jesus e os discípulos também contribuíram com a sua porção, moedas, né, para aquele templo, para aquele tesouro. O tesouro, ele consistia, eram 13 salas. Eu fico imaginando que imensidão que é essa quantidade de tesouros, né? Porque eram 13 salas e cada sala tinha um recipiente onde que as moedas entravam e ali eram armazenadas, né? E o mais interessante que ele conta é a respeito dos homens exibicionistas, né? O que eles faziam? Pegavam os dinheiros, trocavam por moedas menores para ficar com bastante dinheiro e colocava dentro daquele recipiente, e aquele barulho mostrava o quanto eles estavam contribuindo para aquele tesouro, né, naquele tempo. Então existia essa necessidade de se mostrar e de se exibir, de poder, de ter, né? Então a visão do quanto era necessário mostrar que o material era importante, que o material era o mais importante naquele tempo, porque eu estou contribuindo com muito, né? Então colocava aquelas moedas bem barulhentas para todo mundo ver que a quantidade era grande. Tanto é que o número, fala dos discípulos do quanto eles ficam se acotovelando-se da quantidade que está sendo depositado naquele recipiente. E aí entra uma viúva pobre, sofrida, e deposita 2 pequenas moedas, trazendo para os dias de hoje, são centavos, né? Representam centavos, mas que isso para ela era de uma riqueza, de uma doação, né? de quanto que isso representava para ela em comparação àqueles exibicionistas que tinham uma quantidade gigante de moedas para doar. E surge um sorriso nos próprios discípulos, né, quanto ao que foi depositado por ela, demonstrando uma compaixão e considerando aquele gesto como um gesto inútil, né? Que diferença faz para esse tesouro 2 ínfimas moedas, né? 2 pequenos centavos de moedas. Aí eu fiquei olhando para essa senhorinha, né? E fiquei imaginando por que escolheu uma figura de uma viúva. Fiquei matutando na minha cabeça, né? Por qual motivo o Jesus observou em seu olhar amoroso, né, descobrir naquela multidão de pessoas se exibindo no doar, uma senhora simples, viúva, idosa, pobre, despertou tanta amorosidade no Cristo. Aí eu fiquei pensando, bom, naquela época, estou falando daquela época, tá, gente? É diferente de hoje. As mulheres eram muito reprimidas, né? As mulheres eram pouco valorizadas e elas representavam nada. Elas não tinham poder de discutir, de apresentar uma ideia, de apresentar um desejo. Elas simplesmente seguiam um roteiro pré-estabelecido para as mulheres. Então as mulheres, quando nasciam, eram educadas até os 12 anos e 1 dia nas prendas domésticas.
Então elas eram educadas para cuidar de casa, para fazer o serviço da casa. E mais nada. A grande maioria das mulheres na época não sabiam ler, muito menos escrever. Então, elas representavam, representa para mim esse símbolo da oprimida, da opressão, do preconceito, enfim. Elas não tinham condição de fazer, se manterem, se não fosse na representação de um masculino ao seu lado, de um homem ao seu lado. Não se sustentavam. Não se sustentavam. Então elas eram criadas até os 12 anos, e um dia, a partir daí, o pai, que era o dono, era considerado como um objeto, ele era o dono, ele poderia vendê-la como escrava ou entregar ao casamento, isso que fosse mais rentável. Então imagina como era, naquele tempo, ser mulher, ser a figura mulher. E quando se enviuvava, quando o dono da casa morria, se ela não tivesse filho homens, ela direito a nada tinha. Para ela se manter na casa, administrando os bens do falecido, só se um dos cunhados quisesse se casar com ela. Senão, ela tinha que sair dali e viver como uma mendiga, porque ela não conseguia se sustentar. Então, acho que essa representação da viúva, para mim, foi muito forte nesse sentido. Por que o Cristo escolheu uma figura como uma viúva para apresentar essa porção de bondade, sendo que tão pouco ela tinha? Vocês podem falar alguma coisa, né, gente? E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva mendiga jogou mais do que todos os que jogaram no tesouro. Então, pelo pouco que ela jogou, foi considerada o muito pelo Cristo. Pois todos jogaram do seu supérfluo, ela, porém, jogou tudo que tinha da sua pobreza, toda a sua vida. Então, ao ver o gesto da viúva, o Mestre Cristo, que via além do que a gente consegue enxergar, ele chama a atenção para o fato de que ela deu mais do que todo mundo. Ela foi realmente a quem doou verdadeiramente ao templo, porque ela doou daquilo que era necessário e não do que era supérfluo. E os discípulos ficaram sem entender: como assim, se ela doou só 2 centavos? Então é o meu lado humano, materialista, pensando: gente, como assim que ela ajudou com 2 centavos? Então é ter essa percepção, esse olhar fraterno, para as questões materiais e espirituais. Em qual polaridade eu me encontro? Eu posso colocar a viúva representando o lado espiritual, o lado individualidade, e o rico, os ricos que estavam ali jogando tantas moedas, o meu lado material, que seria o meu lado personalidade. Então, eu tenho as duas porções. Não adianta eu dizer: porque eu sou muito boazinha, eu me esforço em fazer tudo da melhor forma possível. Sim, mas tem momentos que eu sou esse rico que quero mostrar para os outros que eu também estou contribuindo, que eu também sou uma pessoa que faço e apareço, Não consigo, às vezes, separar e ser o tempo inteiro a viúva. Eu quero ser a viúva, mas em alguns momentos eu quero ser o rico, e assim eu vou me embolando, na minha vida. Quando a gente fala que o Cristo não é bobo nada, ele sabe nos mostrar
porque aquilo na minha cabeça dura, às vezes demora para absorver. Mas nada como o pastorino para nos mostrar um norte, né, um caminho que nos ensina a ler o Evangelho de uma outra forma. Aí o mestre completa a frase: todos deram do que lhe sobrava, mas ela deu tudo o que tinha para viver. Na verdade, quando ele fala e deu tudo o que tinha para viver, é porque tudo era de valor para ela. Então, quando eu faço uma doação, quando eu faço uma entrega, eu entrego de mim, né, nessa profundidade, né, nessa verdadeira entrega e doação, ou eu peço, né, eu faço esse peso de valor. E interessante que eles entram em... Na verdade, eu vejo aqui não só como um momento de meditação sobre o que ocorreu, mas também um momento não só de reflexão, mas de constrangimento, né? Porque aqui eles percebem o quão divino eles não conseguiram enxergar, pois no início eles se cotovelaram e ainda achavam assim, que doação mais inútil dessa velha, né? Dessa senhora, dessa viúva. Então, invertiam-se de golpe todos os valores até então vigentes. Quando a gente fala de inversão de valores, não precisa ir a 2000 anos atrás, né? No nosso dia a dia de hoje, essas inversões estão gritantes. Quando se liga a televisão, compra, 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 adquire, 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 né? Então, esse apelo ao materialismo, ao material, ao consumo, ao ter, ao status, é cada vez mais inserido em nossa sociedade. Como estamos educando as crianças que estão vindo por agora, né? Permitindo que tenham acesso a essas informações maciças, né, o tempo inteiro, ao consumo, ao materialismo, aos valores distorcidos. Como que tem sido a minha postura diante disso? O que eu tenho feito para mudar? Porque quando falamos em doação, eu tenho que doar o meu melhor para o outro, inclusive em comportamento, em ensinamento, em exemplo. Isso também é uma doação. Isso também é uma contribuição fraterna. Não basta achar que é dar o dízimo, pagar não sei quanto, ou ajudar com não sei o quê, ter um carnezinho de não sei aonde. Eu acho que o financeiro é muito mais fácil do que o exercício da fraternidade, do tempo, do que eu posso contribuir em atividade, em atitude, em exemplo. Esse é mais desafiador do que colocar um dinheiro numa sacolinha, né, recolhendo. Eu vou dar, na verdade, o que eu tenho, e não o que eu tenho a mais. E aí aquela história, né, as duas porções, que seria o humano, que é a minha personalidade, o espiritual, que é a minha individualidade. Aqui é o meu lado ambicioso, materialista, financista, interesseiro. As pessoas têm um valor em cima de algo palpável e não de aprofundamento, né? Então, a minha visão passa a ser muito mais pelo externo do que pelo interno. Me dedico mais a observar o que tem por fora do que observar e escutar e analisar e avaliar o que tem por dentro, né? Então, isso é o meu lado humano. Eu faço isso todo dia. Tento mudar, mas estou no caminho. E o meu lado espiritual, que seria a minha porção mais elevada, né, mais divina, eu dedico a doação de mim mesma, né? Aqui no Ismael, em uma atividade fraterna, né? Aqui no estudo com vocês, compartilhando com vocês aquilo que para mim me tocou,
é uma forma também de troca, de doação. Recebo de vocês os olhares questionadores sobre o que está sendo discutido, essa energia que eu também recebo, que vem de vocês. Então, essa troca, né, isso é o meu lado espiritual pulsando. Né? Quanto e como contribuir? Quem pode me dizer? Que acha que seja a quantidade para a contribuição e como é feita essa contribuição? O que eu posso doar? Já pensaram nisso? Que o doar não é apenas o dinheiro? Que o doar é doar do meu tempo, doar dos meus talentos. Quais são os meus talentos? Analisando eu, Magda, o que eu tenho para contribuir, se eu não tenho financeiro, ou se o financeiro não é necessário, o que eu tenho para contribuir? Então, ele não restringe apenas ao material. É o que eu falei anteriormente. Ele passa sobre o aspecto moral. É no exemplo, na atitude, na postura, né, na educação. Maia, eu vou contar um exemplo que nem é meu não. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha adolescente. Então, uma vez por mês, em domingo, ela vai visitar um lar de velhinhos. Ela tira a adolescente da cama, porque às vezes quer dormir até mais tarde, está na hora da gente ir lá visitar os velhinhos que eles estão esperando por nós. Eu acho essa atitude linda dela, porque ainda não tenho, né, eu não tenho ainda disponibilidade, esse tipo de doação para fazer uma visita, como ela faz. Eu acho louvável. Lá em casa é o contrário. A minha filha que me tira da cama. Tá bom. Eu acho que assim, isso é muito rico, porque eu me lembro quando eu frequentava o Célio Xavier, que é uma outra casa, eu fiz a evangelização lá. Então eu devia ter meus 12, 13 anos por aí, que eu comecei a evangelização lá no Célio Xavier. E todo domingo a gente fazia visita, cada domingo era uma entidade. Então íamos em asilos, André Luiz, dos filhos dos leprosos e tal. E era uma dor, mas era uma dor que acho que isso para mim foi muito bom, foi muito importante. É saber olhar para o lado, né, e ver que existem pessoas em condições muito piores. Existem pessoas que precisam muito de ajuda. E essa ajuda não é necessariamente financeira. Só a presença. Eu lembro que eu chegava e tinha uma senhorinha, uma velhinha, que toda vez que eu chegava, ai, você veio! Então, assim, a felicidade de ver, de encontrar, e necessidade de falar, porque as visitas, às vezes, se resumiam apenas essas pessoas voluntárias que ali estavam para doar. Né? Então, assim, o convite desse estudo é exatamente fazer essa reflexão, o que eu dou de mim? Né? Quando eu falo, eu dou o melhor que eu tenho, mas qual é o meu melhor? Eu conheço qual é o meu melhor? O que eu posso contribuir? Porque que eu acho legal que ele fala o seguinte, que não há um espírito que não tenha pelo menos um talento. Um talento. Se você tiver dificuldade de achar algum, seja útil. A vontade de ser útil e ajudar, bacana demais, já é um grande caminho. O que eu não posso é ficar no sofá, olhando a televisão, trocando de canal, não estou pegando nada, mas estou ali. Nada está me absorvendo, nada está me chamando a atenção, porque nada me desperta. Eu preciso agir. Aí eu falei outro dia com o Toninho, meu marido, assim, tem hora que eu me sinto assim, completamente inativa, meio congelada.
sabe, é começar a fazer alguma coisa. No início, vai no esforço. Né? No início eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que assumir um compromisso, marcar a hora, para depois isso começar a vir, não mais automático, ser uma coisa espontânea. Exato. Então, assim, o agir inicialmente é no esforço, é no compromisso, é na dedicação, na disciplina. Eu preciso ser disciplinada para fazer. Mas é igual correr. Quem aqui faz atividade física? É a mesma coisa. Você começa na atividade física, primeira semana, ai meu Deus do céu, tomara que chova. Tomara que chova, que eu só não vou correr. Nossa, o tênis hoje está apertado, meu pé não está legal. Então, assim, as desculpas e distrações vão surgir todos os dias. Se eu não, eu lembro que eu escutei uma frase que é levanta e vai. Porque se eu pensar demais, eu já virei para o lado, já dormi e já me esqueci que eu tinha uma atividade para fazer. Então pense, quais são os meus talentos? Né? O que eu posso utilizar desses meus talentos como algo útil, aproveitável para o outro? Porque igual quando a gente fala, se eu sou intelecto, se eu não passo o meu intelecto pelo meu coração, eu não aproveito nada, ele está guardado só para mim. O ensinar é passar pelo coração. E isso é para tudo. Se eu sei costurar, por que não compartilhar? Por que não doar desse meu talento para outro? Né? Agora a gente começa a falar sobre esse padrão de medida dos valores. Quando é que eu mudo esse meu padrão de valor, né, de medida do valor? Para que eu mude, eu preciso atingir a minha alma. Eu tenho que sentir pelo Espírito, sentir pela alma. Assim eu vou fazer a diferença. Eu vou deixar de pensar material para pensar espiritual. Mas para isso acontecer, tem que passar aqui dentro. Tem que acontecer aqui dentro. Eu tenho que sair dessa distração externa e permitir que isso vibre com amor aqui dentro. Aí sim, eu mudo o meu padrão de valor, o meu padrão de medida de valor. O que está valendo mais para mim? Se é o material ou se é o espiritual. Você falando, tem uma coisinha que me incomodou, assim. Aí eu tenho que falar, né? Me incomodou, que é meu. Quando eu falo do material, sair do material e ir totalmente para o espiritual me dá uma sensação de impotência muito grande. Eu já penso assim, eu não vou conseguir. E daí eu lembrei, me veio um clique assim, eu lembrei do Petro, que fala do 50-50, do E. Porque mesmo estando no material, eu vou estar no material e no espiritual, enquanto eu estiver encarnada nessa terra. Exato. Estando aqui é muito difícil, é um desafio sobre-humano você ficar só no espiritual. Eu preciso também do material, então é mesmo ser um espírito, né? Como é que vocês falam? Ser o espírito estar no mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Isso mesmo. A grande dificuldade é conseguir enxergar que nós temos as duas porções. Agora, qual que é o peso de uma, qual que é o peso da outra, que eu tenho que avaliar em mim. Né? Então, hoje eu preciso das duas. Eu preciso me sustentar. Eu lembro muito bem do Rodrigo falando no estudo dele, que o ter, se é para mim, para minha necessidade, bacana. Agora, se eu tenho para exibir, para mostrar, é por status, aí não, aí já está distorcido. Né? Então, eu preciso me manter, eu tenho que me sustentar. Se eu tenho recursos, por que não ter uma casa A, B ou C? Por que não ter o carro A, B ou C? Para mim. Né? Então, eu não tenho, é o I. Não é um ou outro. Eu tenho os dois. Né? E eu tenho que fazer esse equilíbrio com os dois. A mesma coisa a viúva e o rico. Eu tenho os
eu não tenho rico em mim, porque eu estou me iludindo. Porque se eu pensar eu tenho que ser só a viúva, aí realmente eu vou cruzar os braços e falar assim, eu estou completamente impotente. Paralisei, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo fazer mais nada, porque para alcançar o Cristo, eu não vou dar um salto. Né? Então eu vou fazendo a minha conquista aos poucos e nunca vou lutar, porque da mesma forma que eu estou em evolução, ele também está em evolução. Então é essa busca, né? Infinito. Posso ter e ser. Exato. Eu acho curioso quando a gente cai nesse embolo do materialismo, né? Que esse aferimento de valores passa por isso aí. A pessoa que tem menos, as pessoas consideram uma pessoa inferior, né? Então, você eu digo assim. Eu considero. Eu digo assim. Você vê até toda a questão da. Você citou a novela, você citou a coisa toda da mídia, como é que joga isso pra gente, essa questão de todos os livros maravilhosos, todo mundo muito bem sucedido, todo mundo alegre e tudo mais. As pessoas não enxergam que tem pessoas que estão com necessidades reais mesmo, estão convivendo do lado da gente que a gente não enxerga, né? E a aferição de valores nossa é isso daí, que não tem que seguir mais. Exatamente. Creem que aquela necessidade que eu não tenho, eu sou um cara inferior, assim. É essa consciência que ela tem que estar cada vez mais desperta. Né? Se eu consigo. Oi? Eu fico pensando assim, quando que é possível esse padrão de aferimento de valor? Em mim, eu tenho meus alunos, né, que eu adquiri da minha vida, durante a minha criação, mas é sempre no momento do aperto que você fala assim, nossa, deixa eu ver como que eu posso aplicar isso. O valor sempre existiu, para mim, né? Então, por exemplo, hoje eu vejo uma coisa assim, muito de uma forma na minha vida. O que é conforto e o que é luxo? Eu quero ter conforto. Eu penso, eu quero ter tal coisa, eu quero trocar de carro, um exemplo, tá? Eu falo, nossa, será que isso é conforto? Eu mereço conforto, né? Eu trabalho pra caramba, eu faço um monte de coisa. Não, isso aqui vai ser luxo. Então, assim, mas esse padrão, essa mudança de padrão aconteceu na minha vida em decorrência de várias coisas que surgiram, né? Então, eu digo por mim, assim, hoje eu consigo doar o que eu tenho de melhor, e muitas vezes o que eu tenho de melhor não é dinheiro. Exato. Né? Muitas vezes é minha palavra, muitas vezes é o meu consolo, muitas vezes é uma ajuda, você nem imagina que você está dando, mas ouvir uma pessoa, dar um telefonema, nossa, deixa eu ligar para fulana, que tem muito tempo que eu não a vejo, e aí a pessoa se sente importante, nossa, você é uma pessoa ocupada, todos somos, né? Mas um telefonema, então, a viúva deu a moeda, era o que ela tinha de melhor, né? E ela deu tudo que ela tinha. Exato. Então, o que eu tenho procurado fazer ultimamente é doar o que eu tenho de melhor, né? E muitas vezes o que eu tenho de melhor, o mais precioso até para o outro. Às vezes é o meu tempo, às vezes é a minha alegria, às vezes é a minha companhia, né? Então, agora, que na minha vida eu já mudei várias vezes, não meus valores, mas o padrão. Sim. Né? Isso aqui agora me serve, agora não me serve, né? E tentar mesmo esse equilíbrio do material com o espiritual, que eu acho que na minha vida é uma busca incessante. Estou longe de chegar no equilíbrio, muito longe, mas eu vou buscá-lo. Pois é, mas aí esse equilíbrio também, para um momento, ele já é equilíbrio. Né? A partir do momento que eu tomo consciência das polaridades, dessas questões que existem em mim, se eu tomo a consciência, já fica mais fácil eu trabalhar como fazer a melhora, de valorar sempre o que é mais importante realmente, como o espiritual. E à medida que passa, hoje, para mim, isso vale X, amanhã já não vale mais. Né? Então, assim, a cada dia é uma nova vida, uma nova descoberta, são valores diferentes, são coisas diferentes. Eu nasço diferente a cada dia. Né? Então, acho que isso que tem que vibrar sempre em nós. Oi, só lembrando aqui que me tocou muito no filme ali na entrada
viúva, que a gente conversou lá na segunda-feira, ela estava entregue ali, inteira, não estava preocupada com ninguém, com o que os outros iam achar que ela ia dar, né? Achei legal. E assim, então, me esforçar, né, isso que a Janice falou, eu achei bacana assim, eu estar ali inteira naquela minha doação, eu estou fazendo melhor, eu estou num momento, assim, naquele momento, eu estou em equilíbrio, igual você falou. Então, assim, aquela figura daquela mulher, ela me toca a inteireza demais, dela. exato, Né? me toca demais. Tinha de melhor, né? Aí quando você olha pela história, né, ela tinha todos os motivos de ali não estar. Ninguém ia falar nada com ela. Exato, porque é uma pessoa completamente oprimida, sem recurso nenhum, a sociedade completamente contra ela, e ela ainda vai doar, né, de um recurso que ela não tem sobrando, né? Sem aquele sentimento de revolta, sem aquele sentimento. Ela foi fazer o papel dela, que era o propósito dela de estar ali a serviço. Ela já achava que podia ir doar, né? Exato. Então ela estava ali servindo. Servindo com exemplo para nós hoje, né? Servindo de exemplo para eles naquela época, né? E cada um absorve daquilo que dá conta, né? Não tem como ser diferente. Então aqui fala, né, que em 2000 anos essa parábola é ouvida. Será que consigo despertar da matéria para o espírito? Né? Será que eu consigo começar a dar mais valor ao que é espiritual? Será que eu já consigo dar esse primeiro passo? Né? Sair dessa inércia de ficar dividida, sem saber para que lado ir, e escolher um destino mais saudável? Apesar de todos os questionamentos, de tudo que foi dito, vamos tirar os pontos, os elementos positivos para que a gente, com esse ensinamento, possamos buscar uma realização. Escala de valores para o espírito é aferida pelo grau de renúncia e de sacrifício. Ela é medida pelo tanto que eu me sacrifico, eu renuncio, né, que tem a capacidade de realizar. Como apurar esse grau de renúncia? Pela capacidade de renunciar, renunciando também a palavra autoelogiosa. Então não adianta eu querer renunciar apenas ao material se eu ainda me apego aos elogios, né, ao lado da vaidade que vai alimentar o meu ego, né, não adianta. Ao aprender a sacrificar-se, esse sacrifício passa a ser natural e espontâneo. É aquilo que eu coloquei no exercício. À medida que eu vou exercitando, eu vou fazendo, ele vai se tornando algo mais espontâneo. No início é automatizado, é natural. E depois vai se tornando algo espontâneo que se faz sem saber porquê, né? Já vai na energia do amor. Aí eu trouxe uma comparação que eu acho muito legal, do sacrifício e do sacro ofício. Quando falamos em sacrifício, eu sempre lembro de uma barganha. Eu vou ficar sem comer pão porque eu quero emagrecer 3 quilos. Eu vou me sacrificar de acordar todo dia cedo para fazer uma atividade física, mas tem sempre algo a ganhar lá na frente. Eu estou sempre pensando num retorno nesse meu sacrifício. Então eu sempre penso como barganha, uma moeda de troca. Eu estou perdendo para ganhar. Eu estou perdendo para ganhar alguma coisa. Então eu estou sempre achando que eu tenho que fazer esse exercício de sacrifício para ganhar algo lá na frente. Eu vou ser boazinha para ganhar o céu, né? É aquela coisa bem a visão de barganha mesmo. Já o sacro ofício, por ser uma atividade sacra, é a partir do amor. Então, se eu faço um sacro ofício de renúncia, eu não estou esperando nada em troca. Eu estou renunciando porque eu sinto desejo e amor em fazer isso. Então, o dia que isso vibrar em mim com mais força, nossa, eu vou ficar feliz demais.
né, que pode haver somente ações sagradas e divinas. É o próprio exercício do amor. Aqui é o símbolo do infinito, né, que é o É o bem pelo bem. O bem pelo bem. Aí tem um dizer do Gandhi que é muito lindo, né? Quando um missionário cristão lhe pergunta qual que é o melhor meio para atingir, chegar a ser hindu. E ele fala, viver o evangelho é o meio mais eficiente. Gosto dos que nunca pregam, mas vivem. A rosa não precisa pregar, simplesmente esparce seu perfume. Então, o dia que eu puder expressar o evangelho através das minhas atitudes, da minha postura, do meu comportamento, eu não preciso pregar. O meu exemplo basta. As minhas atitudes bastam, porque eu estou vivendo o evangelho. Enquanto eu estiver no blá blá blá, né, não vibra aqui. É bonitinho demais, né? E o modo de agir? Então, aqui ele fala que é a capacidade de observação espiritual bem alertada, ficar vigilante, ficar desperto, né? Sentir o perfume da vivência das pessoas que convivem conosco. É não olhar apenas para os valores reais, os valores materiais, e sim pelos valores reais. É conseguir enxergar o outro na sua essência, no seu perfume, e não nos seus bens, na sua aparência, na sua estética, né? É mais interior. Se sofremos dessa forma, né, dessa forma evangélica de ser, imagina o mestre que foi crucificado sem ceder, né? Ele se manteve firme no seu propósito e nem por isso deixou de ser sacrificado. Aí ele fala, compreendamos, pois que somos iguais a todos e não atingimos o grau que aqui assinalamos. Então quer dizer, aqui, se estamos aqui, nós não vamos ascender de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Tem uma ordem. E Jesus afirma que a viúva deu toda a sua vida ao templo, embora possa essa palavra ser traduzida como seu sustento. O símbolo da doação da vida de todos os minutos de nossa vida ao Espírito é de importância para calcularmos o valor que é atribuído pelo Mestre ao trabalho espiritual. Agradeço a todos. Assim, o tema é muito... Quando eu li esse texto há muitos anos atrás no Óbolo da Viúva, eu tive uma interpretação completamente rasa, né? Então, assim, foi bem raso. E agora traz uma compreensão que eu quis compartilhar com vocês e espero que isso tenha vibrado em vocês um sentimento de amor como vibrou em mim. Né? Esse exemplo dessa viúva, agora eu me vejo sempre na figura de uma viuvinha, né? Nesse sentimento de simplicidade, né? Que é o que a gente tem, o que eu necessito ser sempre, simples, né? Nas minhas necessidades básicas e simples, e viver feliz. Obrigada a todos. Até a próxima.